Bom dia, meus amigos. Nós estamos aqui para fazer uma gravação para a Livraria do Castelo sobre essa obra escrita por Rui Castro, falando sobre Manuel dos Santos, vulgo Mané Garrincha, o craque da estrela solitária. A obra se intitula Um Brasileiro Chamado Garrincha. Para mim, Maurício, Garrincha teve um valor inestimável na história do futebol brasileiro. Eu nasci flamenguista numa família onde todos eram flamenguistas. Eu era o caçula de meia dúzia de filhos, enfiaram logo o uniforme do Flamengo, da cabeça aos pés. Só que eu, quando garoto, eu só via o grande alvinegro. Nasci em 46, na década de 50 o alvinegro já começou a... Então eu, com 10 anos, eu não resisti e mudei para o alvinegro, graças a Deus. Tive muitas alegrias. Eu tive a felicidade de ver na Copa de 58, eu com 12 anos, garoto, na rua, na Coronel Cota, correndo atrás da bola nas peladas depois dos jogos da Copa do Mundo. A gente assistia, ouvia pelo rádio, né? Depois ia pra rua fazer gol de Garrincha, gol de Pelé, gol de Vavá. Depois, com 16 anos, em 62, já um rapazinho, a Copa do Mundo do Chile, onde o Pelé saiu no segundo jogo com contusão na virilha, não disputou mais a Copa do Mundo, e o Garrincha fez de tudo. Gol de falta, gol de cabeça, gol de direita, gol de esquerda, gol de fora da área, gol dentro da área. Ele foi o esteio da Copa do Mundo. Isso em 62. Depois a vida seguiu, vocês vão acompanhar aqui. E lá na frente eu tive o maior ídolo da minha vida, vendo passar na calçada da minha rua, isso já com meus 19 anos, toda tarde indo pro bar lá da Rua Adriano com a Gustavo da Gama, em frente ao campo de Estrela do Norte, para assim embebedar, depois voltar para a casa da Elza Soares na Banho de Paiva, e passando toda tarde na calçada da minha rua, onde eu, quando garoto, jogava as peladas, tudo mais. Então nessa época foi a maior tristeza, que eu vi o maior ídolo da minha vida, futebolístico, né, nessa condição. Mas a vida é assim mesmo, é de altos e baixos, né? Esse livro, ele conta na sequência... eu ganhei do Clésio, meu amigo lá de Niterói, que me deu esse livro em 1996, né? E tem um episódio também interessante, que em 2014 eu fui ao Chile, e eu estive lá no Estádio Nacional do Chile. Isso aqui é a grama do Estádio Nacional do Chile, nesse saquinho, que eu deitei, arranquei a grama com a boca, até os amigos aí fizeram umas brincadeiras comigo, mas a grama do Estádio Nacional do Chile está aqui, o estádio onde o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 1962. Então, esse livro, ele, na sequência, o Rui Castro, muito bem, um trabalho muito bem desenvolvido, ele apresenta a história da vida do Garrincha desde 1865, o bisavô do Garrincha chegando, depois em 1933, quando o Garrincha nasceu. O Garrincha nasceu em 1933. Garrincha, no caso, ele era 13 anos mais velho do que eu. Garrincha estaria hoje fazendo 85 anos. Garrincha viveu de 33 a 83. Garrincha só viveu 50 anos. 50 anos. Então ele passa depois pela fase da cidade lá natal dele, ali na Raiz da Serra, né? A infância em Xangri-Lá. Depois lá para 54, 56, já os troféus que ele começou a conquistar na vida. 56, 57 já foi uma fase, diríamos assim,
onde ele já virou ídolo, né? Porque o Garrincha foi comprado ao Serrano de Petrópolis em 1953, com essa fase aqui do Curupira na cidade. Ele foi comprado por $27. O Botafogo comprou do Serrano de Petrópolis, do Garrincha, por $27. E isso foi em 53. Depois a fase 56, 57, Garrincha em forma de crisálida, né? Em 58 foi a Copa do Mundo, onde ele arrasou o jogo contra a Rússia. Então ele detonou os russos, e aí só se falava em Garrincha e Pelé. Mas em 57, um ano antes da Copa do Mundo de 58, tem até um detalhe interessante, e que sempre que eu leio esse livro eu me lembro, né? Naquela época era muito mais gostoso o futebol, né? Existia o torneio início antes do campeonato estadual, era um dia inteiro de um domingo onde os times jogavam entre si 15 minutos cada tempo, e tinha o campeão do torneio início. Nos jogos tinha a preliminar, os times aspirantes, que era o time reserva de cada time, jogavam entre si, né? E existia os campeonatos, né, com as seleções dos estados. Então era barato ver um Rio-São Paulo, a seleção do Rio contra a seleção de São Paulo. Então eram coisas que unia mais os times, porque na hora que fazia uma seleção do Rio, era jogador do Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, na mesma seleção. Era uma coisa muito bacana. E eu me lembro, e esse livro me trouxe de novo à memória, em 57 tinham 3 grandes times no mundo. Era o Real Madrid da Espanha, o Honvéd da Hungria e o River Plate da Argentina, né? O Honvéd da Hungria era um timaço, né? E em 57, então tinha sido pós-guerra, ainda estava muito forte aquela coisa, né, do comunismo. Então o time do Honvéd, ele tinha Puskás, ele tinha aquele outro cracaço, cara, era o Puskás, Bosvik, e o outro era o Kozic. Eram 3 feras. O Puskás depois foi comprado pelo Real Madrid, entrou naquele timaço do Real Madrid, que tinha Puskás, Di Stéfano. O Puskás foi um cracaço, né? E engraçado é que esse time ele era formado por militares. Na verdade não eram militares, ganharam título de militares, né? E o Puskás parece que era coronel, os outros 2 eram capitães, né, do exército húngaro, né? E durante a excursão que eles fizeram ao Brasil para fazer vários jogos, parece que a Rússia invadiu na guerra algum país lá, e eles se revoltaram, entendeu? E desertaram. Eles não voltaram mais para a Rússia, né? Tanto é que eles ficaram na Europa. Puskás foi jogar no Real Madrid e tudo mais. Então, eles jogaram vários jogos no Brasil. Era um timaço. E eu lembro que teve um jogo deles contra a seleção de Flamengo e Botafogo. E a seleção Flamengo e Botafogo meteu 6-2 no Honvéd. E naquela época tinha Garrincha, Didi, Evaristo do Flamengo, Dida do Flamengo. Então era um timaço. E era legal ver isso, entendeu? Assim, eram times muito unidos para essas coisas. Como isso não tem mais hoje, essa rivalidade, briga entre torcida, um tem ódio do outro, tem raiva, né? Depois do 6-0 então, primeiro 6-0 do Botafogo, os flamenguistas viraram inimigos mortais, enquanto o Zico não devolveu o 6-0, foi uma coisa horrorosa. Hoje parece que só eles é que deram o primeiro 6-0, né? Mas enfim, fica a primeira goleada maior de 9-2 que está vigorando até hoje. Mas enfim, continuando aqui. Então em 57 tiveram vários jogos do Honvéd. Eles ganharam a maior parte dos jogos. Mas esse 6-2, eu me lembro, foi inesquecível. Eu tinha 11 anos. Eu vi esse jogo no Maracanã, né? Então, depois de 58 veio a Copa do Mundo, onde o Garrincha arrasou, né? Em 62 ele conheceu a Elza Soares na Copa do Chile, que passou a ser o grande amor da vida dele. Então o livro conta muito isso, explora muito bem esse capítulo da Elza, né? Porque o Garrincha tinha 6 ou 7 filhas, de família origem lá da Raiz da Serra. Então aonde eles iam depois do relacionamento eram muito criticados, até no exterior.
como é que abandonou uma esposa com vários filhos, pobre, não sei o quê. Então, e a Elsa ela foi massacrada, e na verdade, quem lê o livro, e é bom que leiam, ela foi quem segurou a barra dele, né? No período crítico dele, foi ela que segurou o tranco. Então, o livro segue, ele é muito interessante, fala sobre esse período dele muito difícil. Ele morava na Zona Sul, parece que era Leblon, depois teve que, por problema de grana, tiveram que ir para o Jardim Botânico, depois por problema de grana tiveram que ir para mais ainda, depois do Jardim Botânico, foram para um lugar pior ainda. Mas eu me lembro, isso é que o livro não retrata, e eu devia ter meus 18, 19 anos, isso devia ser em torno de 64, 65, plena Revolução, ou talvez tinha que antes, não, foi depois de 66, que aí em 66 teve a Copa da Inglaterra, o Garrincha ainda foi, mas ele já foi combalido, foi uma Copa que o Brasil ficou em terceiro lugar, foi eliminado logo na fase inicial, com um jogo contra Portugal que o Pelé apanhou muito, Pelé apanhou demais, e o Eusébio foi o craque daquela Copa, né? E quem ganhou foi a Inglaterra, a Copa foi na Inglaterra, e eu me lembro disso que eu tinha 20 anos, e eu tive um jogo em Teresópolis pelo CRIFA, aquele timaço do CRIFA, e na arquibancada tinha lá, Teresópolis saúde da seleção brasileira, foi em junho. Pouco antes a seleção saiu de lá para ir para a Copa do Mundo na Inglaterra, e quem ganhou foi a Inglaterra. Então depois que ele veio dessa Copa do Mundo, ele já veio combalido, ele foi contratado pelo Corinthians, deu alguns jogos pelo Corinthians, encheu o Corinthians de grana nas excursões que ele fez, e em 69, em 68, ele foi contratado pelo Flamengo, já veio em final de carreira também, botou muita renda também para dentro do jogo que ele entrou. Bom, e aí em 69, ele já estava naquela fase difícil de bebida, e foi nessa fase que ele passava, 68, e entre 68, quando ele saiu do Flamengo, e 69, que eu comecei a trabalhar em abril de 69. Então foi entre 68 e abril de 69, que eu andei a jogar minhas peladas no campo à tarde e tudo mais, tinha acabado de fazer, estava fazendo engenharia, e ele passava lá bêbado na calçada de tarde, para ir no bar beber, e eu ia para o campo, jogava pelada com a gente, batia pênalti conosco, e depois voltava trôpego para ir para o Bando de Paiva, onde ele morava com a Elza Soares. E o livro não conta esse período que ele morou com a Elza Soares numa casa da rua Bando de Paiva. A casa está lá até hoje, igualzinha. Eu até tirei umas fotos no outro dia e postei no Facebook. E eu via ele no violão, na varanda, com a Elza, vi várias vezes, os dois conversando e ele tocando violão. Mas ele estava já numa fase muito decadente, que bebia muito, e quem segurou o tranco foi a Elza Soares, efetivamente. Então o livro vai, depois entra nessa fase dele crítica, né? E aí em 69, ele já estava bebendo muito, e ele foi lá para a Raiz da Serra com a sogra da Elza Soares, e na volta ele bebeu demais, na Dutra, ele bateu num caminhão, e a sogra, a mãe da Elza Soares, faleceu. Aí mesmo é que ele se arrasou, entendeu? Foi em 69. E daí para frente, depois eles se mudaram da Bando de Paiva também, não sei para onde. Em 83, a cirrose levou a vida do Garrincha com 50 anos. A Elza segurou uma barra pesadíssima. E em 86, quer dizer, 3 anos depois da morte dele, a Elza veio alguma coisa ali por perto de Raiz da Serra, ou no início da Dutra, e também sofreu um acidente grave que morreu o filho de 9 anos que ela teve com o Mané Garrincha. Então foi outro trauma violentíssimo na vida deles. Então esse livro é um livro interessantíssimo de se ler, né? Eu tenho como um dos meus 10 livros de preferência, porque essa pessoa aqui me deu muita alegria no futebol, muita alegria. O Zico estava me dizendo no outro dia que num dos jogos que foi 3-0 Botafogo no Maracanã, e eu fui nos 2 anos seguintes, ele estava lá. O pai levou, ele era o menor, né? Estava lá com o Tunico, não sei se o Edu estava também, na arquibancada, e eu estava também, né? E nesse dia, eu lembro, eu devia ter uns 16 anos, nesse jogo. O Zico, eu 16, o Zico devia ter 9 anos.
Então, deu muitas alegrias para o Maurício, por isso é um glorioso. O que eu tinha que ver de futebol na vida eu já vi, agora só quero curtir com meus amigos, muita brincadeira com o Flamengo e contra o Flamengo, e o que vale no mundo do futebol é o que a gente se diverte, né? Dentro de campo e fora do campo. Então, olha, não deixem de ler, deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe aqui, que eu fiz um resuminho aqui sobre esse assunto. Eu acho que eu não esqueci nada do que eu queria dizer, não. Leiam esse livro, ele é excelente. 15 minutos de gravação aí para a Livraria do Castelo.